Gente, essa aula aqui ela dá continuidade à introdução da semana passada sobre revoluções russas, né? Na verdade, a gente fala sobre Revolução Russa, mas na verdade, o ano de 1917 temos duas revoluções. Na aula passada a gente falou sobre um pouco sobre a Rússia, sobre os antecedentes que vão provocar essa revolução. Falamos também um pouquinho sobre o que é o socialismo, o comunismo, segundo Karl Marx, a revolução, segundo Karl Marx. Vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto? Qualquer coisa, sempre chamem aqui, tá? Isso não é um assunto fácil. Então, gente, relembrando, e é claro, no contexto da Primeira Guerra Mundial, a Rússia estava do lado da Inglaterra e da França, mas por interesses econômicos da Inglaterra e França, que eram os principais investidores na modernização da Rússia. A Rússia ainda era um país agrário, na sua maioria, população enorme, a maior população da Europa, até hoje é a maior população da Europa, o maior país em extensão. Bem lembrado, Agatha. A Itália, já no primeiro ano, a Itália ela tinha umas tretas com a Áustria e ela acaba mudando de lado, né? Então, no primeiro round da Primeira Guerra Mundial, vou chamar assim, nós temos então a Tríplice Entente, que é Inglaterra, França e Rússia, e do outro lado nós temos as potências centrais, a Tríplice Aliança, que é a Alemanha, Império Austro-Húngaro dos Habsburgo e a Itália. No ano seguinte, a Itália tendo uma disputa por território com a Áustria e recebendo uma proposta melhor da Inglaterra e da França, muda de lado. Mas não fica só nesses países. Outros países também vão entrar e sair do conflito. Por exemplo, a Bulgária, o Império Turco-Otomano vai ficar do lado da Áustria e da Alemanha, né? Os impérios decadentes vão se unir, né? Aliás, a Primeira Guerra Mundial é interessante porque, para nós, hoje em dia, do século XXI, a gente olha para a Primeira Guerra Mundial e vê assim, cara, que absurdo, né? As pessoas se matando, muita gente morrendo, porém, qual o objetivo daquilo tudo? Para o Lenin, que vai ser o líder da Revolução Russa, o Lenin, ele também era um teórico, né, um intelectual, ele vai dizer o seguinte, que a Primeira Guerra Mundial ela é a maior contradição do capitalismo. Depois do imperialismo, a maior contradição do capitalismo vai ser, então, essa Primeira Guerra. Para outros historiadores, a Primeira Guerra Mundial ela tem um caráter de enterrar definitivamente aqueles impérios decadentes, como o Império Czarista Russo, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. São impérios decadentes que ainda tem muito daquela autocratismo, né, do imperador que governa com punho de ferro, que controla toda a sociedade, a política. Então, meio que a Primeira Guerra Mundial ela faz uma limpa nesses impérios. Depois desses impérios, depois da Primeira Guerra Mundial, a geografia política da Europa muda completamente. Não só da Europa, mas também, mas principalmente da Europa. A gente chama de Primeira Guerra Mundial, mas na verdade é uma guerra europeia. Por que a gente chama de mundial? Porque ela é não só um ensaio, mas ela está intrinsecamente ligada à Segunda Guerra Mundial, como a gente vai ver mais tarde, e também porque a economia já globalizada, os impérios mundiais, né? A Inglaterra é um império mundial, a Rússia tem territórios na Ásia, a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Bélgica tinham territórios na África, tem o Império Turco-Otomano que domina o Oriente Médio e o Norte da África. Sim. Então, bem lembrado, Álvaro, o tanque é peça fundamental para a virada da guerra. Mas vamos falar então da Revolução Russa. Eu falei que no começo do século XX a Rússia tinha se engalfinhado com o Japão, disputando o território noroeste da China, rico em matéria-prima como minério e combustível fóssil, essenciais para a indústria. E também foi uma região que mais tarde o Japão usa para escoar o excedente populacional, ou seja, a Manchúria. O Japão vence a Rússia é derrotada, a economia russa, que já nunca foi boa, ela desaba, porque a Rússia gastou muito dinheiro nessa guerra, apostou muito alto, e aí a economia foi para o buraco, a população começou a passar fome, como sempre acontece na Rússia, um país agrícola com técnicas muito rudimentares ainda,
aquela exploração de donos de terra explorando os mujiques. Lembrando, os mujiques são os camponeses, esses camponeses atrasados, analfabetos. A maior parte da população da Rússia é composta por essas pessoas. E aí o povo vai para a frente do palácio do imperador, do czar, pede pão, e o czar dá chumbo neles, né? Bota a polícia e o exército para dispersar a população, mata quase 200 pessoas, e aí a população meio que se dá conta, o povo russo se dá conta que tudo aquilo que eles acreditavam de que o imperador era um paizinho amoroso que ia tomar conta deles, isso é uma característica da cultura russa tradicional, da religião russa, que é a religião ortodoxa russa. O imperador ele é também o chefe da igreja ortodoxa na Rússia. Então, essa imagem dele cai por terra. E começa a surgir, como eu falei na última aula, mesmo nas poucas indústrias que havia nos grandes centros urbanos da Rússia, começam a surgir essas grandes empresas, essas grandes fábricas, e surge o proletariado. E esse proletariado, apesar de ser pequeno, ele passa a ser atuante e surge, então, o Partido Social Democrata Russo, de inspiração marxista. Então, eles acreditavam que deveria haver, sim, uma revolução. Só que dentro desse mesmo partido surgem duas facções, os mencheviques e os bolcheviques. Os bolcheviques liderados por Vladimir Lenin, que nessa época ele é exilado na Finlândia. A Finlândia, na época, era território do Império Czarista Russo. O Lenin está exilado. Tá? E no que se difere os mencheviques dos bolcheviques? Bom, para os mencheviques, eles queriam seguir aquela cartilha do Karl Marx, de que, primeiramente, para ter uma revolução é necessário que a sociedade seja uma sociedade capitalista madura, o capitalismo esteja realmente entranhado na sociedade. Só que quando a gente olha para a sociedade russa, o que é a sociedade russa? É quase feudal ainda, né? Senhores de terra, um czar autoritário, não tem uma democracia. Por exemplo, a Duma, que é o parlamento russo, é só de enfeite. Quem controla a Duma é o czar, que controla a política com punho de ferro e não está nem para a população. Ele está mesmo interessado em defender os interesses da realeza, da nobreza, da alta burguesia e do capital internacional britânico e francês. Então, assim, os mencheviques acreditavam que, primeiramente, deveria se instaurar o capitalismo através de reformas, até mesmo uma aliança com liberais e burgueses. Então, eles eram mais moderados, esses mencheviques. Eles acreditavam que a revolução viria, a transformação viria através do jogo democrático, de maneira gradual. Primeiro vamos fazer as reformas, vamos lutar pela democracia, por um parlamento nos moldes ocidentais, como se tem na França, na Inglaterra. Depois, quando tiver o capitalismo funcionando, as próprias contradições do capitalismo vão levar, então, à revolução. A gente deve lembrar que o próprio Karl Marx apostava as fichas dele ou na Inglaterra ou na Alemanha para ter uma revolução. Nunca queria imaginar numa revolução num país agrícola, porque para o Karl Marx, a vanguarda da revolução é o proletariado. Não confunda o proletariado com gente pobre. O camponês também é pobre, mas o proletariado é o pobre que trabalha nas fábricas vendendo sua força de trabalho, nas cidades. É essa a vanguarda da revolução. Já, por outro lado, os bolcheviques acreditavam que a revolução tinha que acontecer de qualquer jeito, que, apesar do país ser majoritariamente agrícola, esses grandes centros industriais já tornavam a Rússia uma nação capitalista, inserida no capitalismo global, e que deveria, então, fazer logo a revolução. Pegar em arma, derrubar o governo e fim de papo. Nada de associação com burguesia, nada de tentar fortalecer o capitalismo, nada disso. Quem ganha a predominância dentro do Partido Social-Democrata Russo são os mencheviques. Ok? Até aqui, gente? Alguma dúvida nessa diferença, mencheviques e bolcheviques? De um lado, os mencheviques são mais moderados, querem uma transformação gradual e cogita até uma associação com liberais e burgueses. Do outro lado, os doidões, os caras que querem enfiar o pé na porta e dar tiro em todo mundo, os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin. Tá? Estoura a guerra, a Rússia fica do lado
dos ingleses e franceses. A guerra começa de uma maneira de ataque, meio de tomada de território a princípio. Os austríacos e alemães reclamavam que, cara, os russos não tinham técnicas modernas de combate. No século XIX, quem vence o Napoleão são os russos. Né? Os russos se viam como uma grande potência militar, mas já no século XX, cara, a Rússia é capenga. Ela é uma máquina de guerra ultrapassada. Não tinha armamento suficiente para todos os soldados. A maior parte dos soldados são mujiques, chamados de última hora para compor o exército. Não sabem o que estão fazendo ali, vão por lealdade ao império, lealdade ao czar, lealdade à igreja ortodoxa, mas não sabem combater. Os soldados alemães e austríacos são muito superiores. A única vantagem é a carne de canhão, ou seja, a única vantagem dos russos é que eles são em grande maioria. Né? Os alemães e austríacos reclamavam que matavam o russo e continuava vindo levas e levas de russos. E os generais, tanto de um lado quanto do outro, não estão preocupados em preservar a vida dos soldados. Jovens são sacrificados às toneladas, não só do lado russo, né, do fronte oriental, mas também do fronte ocidental. Vai ter uma batalha na fronteira da França com a Bélgica, que é uma batalha tenebrosa. Morrem milhares por dia. E de um lado quanto o outro, os caras não mudam a estratégia. Aí depois começa aquela guerra de trincheira. E em 17 já começa essa guerra de trincheira. E depois de 1915, 1916, 1917, é a guerra de trincheira. A guerra está parada, né? Ninguém avança, ninguém toma nada. E nessa guerra horrível, nessa droga de guerra, como os franceses chamavam, a Rússia está fervilhando. Né? Em fevereiro, no começo do ano, vejam bem, a Revolução de Fevereiro, por causa de uma diferença no calendário, os russos usam o calendário juliano, do tempo do Júlio César. Já o resto do mundo já tinha adotado, desde a Idade Média, o calendário gregoriano, que é o que a gente usa até hoje. Então, tinha uma diferença de uns 15 dias. Então, para os russos, a revolução que acontece em fevereiro aconteceu, na verdade, em março. Tá? Mas a gente chama ainda assim de Revolução de Fevereiro. Começa, então, com uma série de greves. Muitas greves começam a acontecer na Rússia, encabeçada principalmente pelas mulheres nas cidades. O Dia Internacional da Mulher geralmente é associado a um incêndio que houve numa fábrica e as mulheres ficavam presas e morreram nos Estados Unidos. Mas, na verdade, o Dia Internacional da Mulher, ela tem a ver com essas greves, porque quem encabeça as greves na Rússia são as mulheres. Elas começam a fazer uma grande greve, elas saem das fábricas, se recusam a trabalhar e saem pedindo pão, paz e terra. Pão, paz e terra. Não tem comida, os homens estão na guerra, lutando e morrendo, não tem terra para os camponeses, não há paz. E então, os outros profissionais, como policiais, motorneiro de bonde, funcionários de outras fábricas, engrossam essa revolução, invadem o palácio do imperador, o imperador foge, não deixa um sobrinho, né, um conde como governante. Esse conde faz, então, um governo de coalizão, e aí sim, burgueses, liberais e os mencheviques fazem um governo provisório. Tá? Derruba-se o imperador foge, fica com medo da turba, ele foge. Então, nesse primeiro momento, fazem um governo de coalizão, ligando mencheviques, a ala mais moderada do Partido Social Democrata Russo, e os liberais, e alguns membros da nobreza também, mas liberais também. Só que os bolcheviques não querem fazer parte desse governo. Eles não concordam com esse governo, eles sabem que vai dar errado. Esse novo governo de coalizão, ele é um governo provisório horrível, não consegue garantir a saída da Rússia, que é o que o povo queria, que a Rússia saísse da guerra, não consegue garantir comida, trabalho, combustível para todo mundo. Então, como o governo mesmo não consegue fazer isso, o próprio povo começa a se organizar em conselhos, em soldados,
trabalhadores de fábrica, alguns camponeses, se reúnem em conselhos municipais e começam, então, a resolver problemas imediatos, como falta de combustível. Imagine você viver na Rússia e não ter carvão para aquecer sua casa. Na época, a pessoa estava sem comida, sem combustível, sem remédio. Então, para resolver esses problemas, na Rússia começam a surgir os chamados sovietes, que são esses comitês populares para tentar resolver problemas que o governo mesmo nem tenta resolver. E é nesses sovietes que o Vladimir Lenin, que está exilado lá na Finlândia, começa então a pensar: se eu controlar os sovietes estão espalhados por toda a Rússia. Ele pensa então em criar uma rede de inteligência ligando todos os sovietes. Então o Lenin faz um acordo secreto com a Alemanha, e veja bem a esperteza dele. A Alemanha então ajuda o Lenin a entrar na Rússia. Ele está na Finlândia, ele vai pegar então um trem alemão blindado. Esse trem levaria ele até a Rússia. Ele entraria na Rússia e faria o caos. O que a Alemanha ganharia nisso? Ele se compromete então a tirar a Rússia da guerra. Então a Alemanha faz esse acordo com o Lenin. O Lenin, escoltado pela Alemanha, entra secretamente na Rússia. Ele começa então a criar uma rede de inteligência ligando todos os sovietes. O grito de guerra dele era: todo o poder aos sovietes. Todo o poder aos sovietes. Então, quando a coisa fica tão feia em outubro, que na verdade para a gente é novembro, o exército russo está perdendo muitos soldados, a situação econômica da Rússia se torna desesperadora, o povo fica desesperado, não tem governo, o governo é fraco. Então, os sovietes, organizados por Lenin, iniciam uma nova revolução. Os bolcheviques tiram aquele governo provisório, tiram todo o poder deles e fazem um golpe de Estado. Tomam o poder. Essa é a verdadeira Revolução Russa, quando os bolcheviques tomam o poder, auxiliado pelo povo, pelos sovietes. Alguma dúvida até aqui, meninos? Pois bem. Então, o que o Lenin faz quando chega no poder? Ele faz uma reforma agrária, ele pega as terras que eram da nobreza, dos donos de terra, e distribui para os camponeses. Ele chega até mesmo a perseguir os chamados kulaks, não confundir com gulag, que eram aquelas prisões na Sibéria, onde o czar mandava os presos, os criminosos, os inimigos do Estado, para trabalhos forçados lá na Sibéria. Aí chamamos de gulag. Não, estamos falando aqui dos kulak. O kulak era uma espécie de pequeno proprietário rural. Não era rico, mas ele tinha a terrinha dele, então ele podia plantar e colher. Tá? Esse aí também vai virar um inimigo dos bolcheviques. Então, para os bolcheviques, os inimigos são quem? Os mencheviques, que são os bobões, os liberais, né? Os liberais também são inimigos, a burguesia e a nobreza. E aí o Lenin faz uma revolução que ele acaba com o que a gente chama de capitalismo lá. Ele impõe uma sociedade comunista. Ou seja, ele faz aquilo que o Karl Marx sempre sonhou. O povo tomando poder e instaurando uma ditadura do proletariado. O único partido, então, que passa a existir na Rússia é o Partido Comunista Russo. E somente ele, o Partido Bolchevique. Ele põe na ilegalidade todos os demais. E ele tira a Rússia da guerra. A Rússia sai da guerra. Então, primeiro pula fora. Isso dá uma vantagem à Alemanha. Né? A Alemanha, então, tem uma vantagem. Não precisa mais se preocupar com o fronte oriental. A Alemanha passa a concentrar todo o poder de fogo contra Inglaterra e França. E parece que poderia ter muita chance de ganhar. Tá? Até que dá um revertério também. Do outro lado do Atlântico, tem um país que está lucrando muito com a Primeira Guerra Mundial. E são os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos tinham a política de não intervenção na Europa. Problemas europeus são problemas dos europeus.
né? O foco dos Estados Unidos da América era a própria América, principalmente a América Latina, o Caribe, né? Já falamos isso nas aulas anteriores. Aquele Big Stick, né? A defesa, a suposta defesa dos Estados Unidos defendendo a América contra intervenções imperialistas europeias no seu território. Então, já nessa época, os Estados Unidos não é a potência que é hoje, mas já está caminhando para ser. Não é a potência militar, não é a potência econômica, não é a potência naval, mas já dessa época ele está caminhando. E quem é que está vendendo armamento, suprimentos, alimentos, remédios para Inglaterra e França e seus aliados? Os Estados Unidos, que está emprestando dinheiro e vendendo muito. Então, a indústria americana está 100% funcionando a pleno vapor. E os americanos estão faturando muito alto, estão ficando muito ricos, muito ricos. Só que tem o seguinte, eles começam a ficar preocupados com a saída da Rússia, a Alemanha começa então a invadir território que era dos franceses, forçar os franceses e ingleses a retirada. Então, os Estados Unidos pensam, bom, se os ingleses e franceses perderem, quem vai pagar a gente? Né? E fora que, para sufocar a Inglaterra e a França, a Alemanha, utilizando submarinos, os chamados U-boats, sim, naquela época a Inglaterra era a maior potência naval. Tá? O exército, e é claro, a Inglaterra está envolvida na guerra, né? Então ela não tem como se preocupar com outra coisa. Então, os alemães começam a ver que a Inglaterra, sim, até essa época, é a grande potência mundial, né, da época, é a Inglaterra, ainda não são os Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornam grande potência mundial a partir da Segunda Guerra Mundial. Aí se torna hegemônico, praticamente, né? Então, os Estados Unidos começam a ter seus navios afundados pelos U-boats, que eram pequenos submarinos tripulados por uma ou duas pessoas. Era um troço assim de louco pilotar aquilo ali. Era uma barulheira infernal. O cara ficava debaixo d'água, não tinha sonar. O cara calculava a direção e ia. No máximo tinha um periscópio, mas isso era uma desgraça, porque afundava os navios. Os navios não sabiam nem o que tinha afundado eles. Então, os Estados Unidos, vendo que os seus navios estão sendo afundados, inclusive navios brasileiros também, né? A gente fica do lado da Inglaterra e da França, nominalmente apenas, fornecendo matéria-prima, fornecendo comida para os aliados, Inglaterra e França. A gente não manda soldados, né, nessa Primeira Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos veem isso um pretexto de entrar na guerra. Os Estados Unidos, então, com soldados descansados, né? Poucos soldados que eles enviam, mas é o suficiente. Já nessa época, os ingleses já têm inventado o tanque de guerra, né? Por que a gente chama esse veículo blindado de esteira de tanque? Porque, para confundir os alemães, eles eram transportados secretamente e eram chamados de tanque, como se fosse tanque de combustível, porque eram grandes, né? Mais tarde, os alemães também desenvolvem os seus tanques, chamamos de Panzer, enormes tanques de guerra, né? Até então, o que era um veículo de guerra na época? O veículo de guerra na época era um calhambeque, né, da época, com placa de metal e uma torre, um canhão em cima. Era o máximo, mas ele atolava. Então, o tanque de guerra dá vantagem para os ingleses, porque além dele suportar o tiro da metralhadora, né, da Gatling, ele passa por cima das fossas, das trincheiras e por cima do arame farpado. Então, é a grande vantagem do tanque de guerra. Ele vai ser primordial nessa guerra. Então, a entrada dos Estados Unidos vira o jogo a favor dos aliados Inglaterra e França, da Tríplice Entente. Tá? Então, com a entrada dos Estados Unidos, a Alemanha se vê assim, mesmo com a vantagem de não ter mais a Rússia no seu encalço, a vantagem não é mais superada, a vantagem é superada pela entrada dos Estados Unidos. Então, a utilização de aviões também passa a ser utilizada nessa época. A princípio, os aviões são utilizados apenas para monitoramento, tirar foto aérea, serviços de inteligência. Eu fico imaginando que algum espírito de porco, na época, com raiva dos soldados que estavam lá embaixo, pegou uma granada e tacou.
Aí surge, então, a ideia do bombardeio, né? Então, a Primeira Guerra Mundial, ela é a guerra que tem armas químicas, o tanque de guerra, o submarino, canhões. Os alemães, então, têm uma tara por canhões gigantescos e os aviões também são utilizados na guerra. Então, gente, vamos voltar, então, né, para o que está acontecendo na Rússia. Depois que, a princípio, não eram, né? Elas são proibidas logo depois da Primeira Guerra Mundial acabar. A entrada dos Estados Unidos, então, favorece a Inglaterra e França. A Alemanha, o exército alemão, estava em vias de entrar em colapso. O imperador, o Kaiser Guilherme II, ele abdica o trono. Quem toma o poder na Alemanha são os liberais e alguns socialistas. E então é formada uma república, a república chamada República de Weimar. E aí sim ele joga a toalha e acaba a Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha é considerada, então, vocês estão me ouvindo ainda, meninos? Vocês estão comigo ainda? É que surgiu aqui uma mensagem. Temos ainda 10 minutos. Então, para a gente fechar aqui, valeu. Para a gente fechar aqui, a Inglaterra e França culpam a Alemanha por todo o caos generalizado, né? Eles afirmam que a Alemanha era a principal causadora da guerra. Então, assinam-se uma dezena de tratados. Vocês vão abrir a apostila de vocês e vão procurar. Tem vários tratados. Tratados para decidir o que vai acontecer com a Áustria e a Hungria, proibindo a união dos dois países. Eles ficam separados definitivamente, não podendo se unir mais uma vez. O território deles é desmembrado. Para formar a Polônia, por exemplo, a Inglaterra e a França pegam território que era da Alemanha, território que era da Áustria, território que era da Rússia, para formar a Polônia. E vamos manter esse ganchinho aí, que é muito importante, porque para fazer a Polônia, eles precisam garantir uma saída para o mar, para a Polônia, que a gente vai chamar esse território de corredor polonês, e aí vai isolar a chamada Prússia Oriental, que era da Alemanha. Continua sendo da Alemanha, mas no final das contas ficou isolada. Isso vai causar um mal-estar muito grande na Alemanha. Então, a Alemanha é forçada a assinar o chamado Tratado de Versalhes. É uma coisa interessante. Os representantes da Alemanha são transportados, né, levados para a França, até Versalhes, para assinar a rendição e as condições humilhantes que eles vão ser tratados, vão ser submetidos, num trem. E esse trem faz a viagem muito devagar, tipo assim, 10 km, 20 km por hora. Os franceses queriam humilhar os alemães, mostrando para eles o estrago que os alemães tinham provocado na França. Os franceses tinham muita raiva dos alemães por tudo que eles fizeram. E aí impõe uma série de condições aviltantes. A Alemanha é considerada a única culpada pela guerra. Ela perde o território da Alsácia-Lorena, que era um território rico em minério, carvão, em ferro. Ela perde esse território, ela perde o direito de explorar as colônias, ela perde as colônias além mar, na Ásia e na África. Ela perde o direito de explorar suas riquezas naturais, ela perde o direito de ter marinha. Os navios alemães são afundados. Ela fica proibida de ter força aérea, ela fica proibida de ter uma certa quantidade de soldados na ativa. Os soldados ficam muito reduzidos. O território alemão, bem lembrado, Álvaro, isso aí vai ser o gatilho, sim, da Segunda Guerra Mundial. Toda essa conjuntura negativa. Então, o território alemão ele é ocupado por forças estrangeiras que tratam a população de maneira humilhante, né? Então, quem ganhou a Primeira Guerra Mundial foi Inglaterra e França oficialmente, tá, Ana Cláudia? Só que o verdadeiro vencedor é só um, porque Inglaterra e França terminam a guerra perdendo milhões de soldados jovens, perdendo
a agricultura, a indústria. Isso aí, Agatha. Perfeito. Esses são os Estados Unidos. Não tiveram seu território atacado, não perderam tantos soldados quanto todos os demais. Os que mais perderam foram os russos e os alemães. Então, não tem suas cidades atacadas, tem sua indústria, sua agricultura intactas. E, a partir daí, então, os Estados Unidos passam a ter uma certa relevância no jogo internacional. Os Estados Unidos, então, eles vão mediar, vão ser contra o Tratado de Versalhes, eles vão criticar duramente o Tratado de Versalhes. O presidente, na época dos Estados Unidos, ele vai falar, olha, a forma como vocês estão tratando a Alemanha é muito negativa, os alemães são um povo orgulhoso, um dia vão se vingar de vocês. Mas se vocês querem fazer, a gente lava as mãos. Os Estados Unidos, então, encabeçam a criação da Liga das Nações, um órgão supranacional para evitar uma segunda guerra mundial, mediar conflitos, mediar disputas, mas que vai ser inútil. Por quê? A Alemanha não vai querer participar, né? Humilhada do jeito que foi lá, não vai querer participar da Liga das Nações. Os Estados Unidos, que cria a Liga das Nações e a sede será em Nova York, não vai participar também. Ele vai falar, quer saber? Problemas europeus são dos europeus, eu não me meto mais. E aí, então, os Estados Unidos criam uma política isolacionista. Os americanos vão ficar ricos pra caramba, pleno emprego, a indústria bombando, vendendo para o mercado europeu, porque os europeus não têm agricultura, não têm lavoura, não têm indústria, não tem nada. Quem vai bancar a reconstrução serão os americanos, emprestando muito dinheiro. E aí, então, os Estados Unidos deixa a Europa para lá e fica curtindo uma sociedade rica, próspera, com pleno emprego e consumindo, vivendo uma vida tranquilona. Isso são os Estados Unidos, então, do pós-guerra. A Europa não, a Europa está devastada. Até quem ganhou a guerra saiu perdendo. E a Rússia? Né? Vamos voltar para a Rússia. A Rússia, então, segue-se uma guerra civil na Rússia. Ela fica isolada. Os países da Europa, depois da Primeira Guerra Mundial, isolam, e os Estados Unidos isolam a Rússia. Eles tentam invadir para acabar com a Revolução. Não conseguindo, eles isolam a Rússia. Tá? Cortam relações diplomáticas com a Rússia, com o governo bolchevique. E aí surge uma guerra civil. De um lado, nós temos, então, a guarda dos bolcheviques, o Exército Vermelho, formado por Trotsky. Vamos falar do Trotsky mais tarde. O Trotsky, então, monta esse Exército Vermelho para combater os contra-revolucionários, membros da nobreza, os reacionários, até gente do povo mesmo que era contrária à Revolução. A gente deve lembrar que muita gente do povo é contrária à Revolução porque acredita na realeza, na Igreja Ortodoxa, e os pequenos proprietários, os kulaks, porque eles também vão ser alvo dos bolcheviques. Os bolcheviques são contra qualquer forma de propriedade privada. Tudo passa a ser do Estado. Tudo passa a ser controlado pelo governo bolchevique, o Partido Único, essa ditadura do proletariado. E, do outro lado, forma-se um exército para tentar derrubar o governo. É o chamado Exército Vermelho, composto por membros da burguesia, liberais, monarquistas e estrangeiros que querem derrubar o governo. Tá? Essa guerra civil vai durar muito tempo, vai até 1921. Vai ser um momento em que a Rússia passa por uma fome tenebrosa. Vocês podem procurar fotos na internet sobre a grande fome na Rússia durante a Guerra Civil. Vocês vão ver fotos de canibalismo, fotos tenebrosas, tá? Camponeses vendendo parte de corpos humanos para outras pessoas, né? Como se fosse um mercadinho, sabe? Terrível, terrível mesmo. Mas aí, para superar isso, eles fazem o chamado comunismo de guerra. Toda e qualquer forma de produção é confiscada pelo governo para sustentar os soldados. Isso provoca uma fome terrível na Ucrânia. Os ucranianos têm uma raiva muito forte dos russos por isso também. E, terminada a Guerra Civil, quem vence são os vermelhos, né? Os bolcheviques criam, então, a chamada União Soviética, que é uma união dos povos, dos países que são libertados após a Revolução, né? A Bielorrússia, países bálticos como Estônia, Lituânia, Letônia,
aqueles países da Ásia Central também vão fazer parte da União Soviética. Gente, a professora já está aí, tá? Um beijo a todos. Qualquer coisa, vocês me chamem no WhatsApp, tá? Tragam dúvidas. Um beijão. Até a próxima, gente. Antes de mais nada, deixa eu só tirar uma fotinho aqui da nossa presença, por favor, meninos.